Vamos, mulher desassombrada o quê, meu amigo? É cada situação que chega aqui que a gente tem que falar mesmo. Falar igual a Sofia. Bota a boca no trombone, Josi. Sofia, já almocei hoje. Antes que você mande aquele áudio dizendo que quando vocês estão almoçando, o Josi está aqui trabalhando. Não é trabalho, não. É carinho, é cuidado, é o nosso momento. Então eu quero aproveitar e registrar a presença aqui também do nosso querido amigo aqui, Tarcísio Branco. Tarcísio tem que vir para bater um papo com a gente, pegando esse microfone, viu? Tá me devendo a entrevista. É, claro, tá me devendo. Quem tá aí na live já tá acompanhando. Esse aí de amarelo, que tá aí atrás, é esse mesmo. Mas vamos que vamos. Dá uma boa tarde aí, doutor Alisson Gonçalves. Ele é chefe de gabinete, gente, da Secretaria de Agricultura do nosso estado, a Bahia. Ele é escritor, esse homem é correria mesmo, faz parte da equipe. Dá uma boa tarde também a Ellen Luiz, que vai bater um papo com a gente, participar, nossa comentarista aí toda sexta-feira, né, Ellen? Com certeza. E vamos que vamos, o pessoal na live já tá entrando, já tá aí, grande amiga Danilo Gentil, um cheiro, Danilo. E vamos que vamos, são mais de 17 municípios que nos acompanham nesse exato momento, ao vivo, liderando em audiência, como toda sexta-feira. E todos os nossos convidados, a gente sempre faz a mesma pergunta, por mais que as pessoas conheçam, por mais que as pessoas acompanhem o trabalho, né? As redes sociais, que deixam as pessoas muito próximas um do outro. Mas tem uma pergunta que eu preciso fazer para que os nossos ouvintes participem, se sintam em casa, se sintam à vontade como a gente. Quem é Alisson Gonçalves? Dá uma boa tarde. Boa tarde a você, Josi, a todos os ouvintes da Educadora FM 88.5, aos internautas aí do @tocomjosi, muito provavelmente do site, da rádio também, aos amigos do nosso Instagram, alissongonçalves.ba. Boa tarde, Amanda. Amanda quer dizer amada do Senhor, viu? É o nome da minha filha. É, Amandinha. Faz 12 anos, de aqui mais 60 dias, com fé em Deus, meu maior tesouro. Meu Deus. E já lhe respondendo, Alisson Gonçalves, vocacionado, gestor público, filho de Dona Tânia Ferreira e seu Valdemir Gonçalves, mas o meu maior predicado é ser o pai de Amanda. Eu digo isso sempre com muita emoção. E só quem tem uma filha pode dizer a responsabilidade, mas também o privilégio que é ser pai de menina. Eu digo sempre aos meus amigos que ser pai só não é uma dádiva maior do que ser mãe. E a única coisa que eu não fiz por minha filhinha foi amamentá-la. E isso, como gestar, é um privilégio que Deus concedeu apenas às mulheres. Mas demais, todas as outras coisas, a partir disso eu fiz e sou um apaixonado pela paternidade. Essa é a maior responsabilidade que Deus me deu. Então, onde eu vou, eu prezo muito pelos ensinamentos que minha avó e minha mãe me deram, assim como meu pai, mas também a minha filha. Ela não pode ser apontada, não pode nas ruas as pessoas dizerem que a qualidade e a condição de vida que ela tem custa ao erário público. Então, por isso a gente tem procurado manter uma vida de muita retidão, especialmente pelos ensinamentos. Eu já quero cumprimentar ela e também a Lina. A gente viaja muito, eu sou um curioso de rádio, tá? Eu já fui office boy. Acho que o meu primeiro emprego formal foi na extinta Rádio Novo Tempo, em Ilhéus, e eu fui office boy de rádio com 13 anos de idade. E trago de lá para cá a paixão, e quem está do outro lado, o rádio faz parte da vida da gente. Né? E eu me lembro que quando eu saía para a escola, Ellen e Josi, tinha um programa matutino, e o radialista, um amigo querido lá na minha cidade, Natal, Ilhéus, a escola, o sino batia às 7h20, então eu ficava esperando. No dia que Orlando atrasava para entrar no programa, né, ele dava as principais manchetes e ele dizia assim: portanto, se você vai à escola, vai ao trabalho, ou tem algum compromisso, são 7h05. Isso marcou profundamente a minha infância, a minha vida, mas é a primeira vez que eu vejo uma operadora. Né? E nossos aplausos aqui para ele, tá? Eu tenho
contato, a gente viaja essa Bahia, o Brasil, até parte do mundo. Entrevistas e bate-papos como esse é parte da nossa rotina. Eu fui na secretaria de manhã, tive um café da manhã cedinho, 7h30, com um grupo de empresários, pensando soluções tecnológicas de baixo custo para agricultores e pequenos produtores. Atendi o padre Gutenberg, está tudo aí no Instagram. Rápido, saí da SEAGRE, era 11 horas da manhã, correndo, trouxe Vitória, que eu já cumprimento, está aqui transmitindo ao vivo no nosso Instagram. Tarcísio Branco, que é o nosso assessor de planejamento e gestão. E corri para cá e volto para Salvador, onde a gente tem um evento às 15 horas, 20 horas viajo, pouso em Conquista, se Deus permitir. De lá a gente segue para Caculé, onde amanhã a gente abre a feira de agricultura do município. E a gente fala com muitas jornalistas, muitas repórteres, mas fazendo a nossa voz e a boa informação chegar em casa, porque sem o operador, sem a operadora, nada funciona. Então, assim, parabéns, Deus continue te abençoando com esse sorrisão bonito. E eu fico realmente feliz, porque aqui é um ambiente feminino, dirigido e governado pelas mulheres. Verdade, a maioria somos nós mulheres, e eu sempre falo da importância, né, de nós mulheres ocuparmos mais e mais os espaços que são nossos também, né? Lina Santana, dá uma boa tarde para ele ouvir esse vozeirão seu aí, Lina. Vai, Lina. Eu adoro. Ficou acanhada, Lina. Dá uma boa tarde pra galera, que seus ouvintes também tá aí esperando Tarde Alegre. Pois é, fiquei até tímida agora, viu? Lisonjeada com as palavras aí do doutor. Boa tarde, Josi. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Tô com Josi. É uma alegria, uma satisfação, né? Ouvir essas palavras, a gente fica com a sensação de que está realmente cumprindo, né? A nossa função, o nosso dever. Muito honrado. Aproveitar mais uma vez e parabenizar pelo seu aniversário esta semana. A festa continua, como eu falei, até o dia de hoje. E bom programa para nós. Vamos que vamos. Doutor Alisson Gonçalves, o senhor falou aí, fez uma perspectiva de vida, né? A questão da importância de ser pai, do cuidado, do carinho. Falou também a questão do corre-corre do dia a dia, principalmente com a responsabilidade tão grande, né? E o senhor está hoje como chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura do nosso estado, o qual é muito importante. Mas eu gostaria também, como a gente sempre conversa aqui, e sei que tem jovens, tem avós, tem pai ouvindo a gente, eu gosto sempre de pegar os nossos convidados como exemplo. Exemplo de superação, exemplo de vida, exemplo para incentivar também aqueles que têm vontade de subir, de crescer na vida e de mostrar para o que veio. É importante a gente falar também que, apesar do senhor ser jovem, mas tem uma responsabilidade tão grande, eu gostaria que o senhor, diante até da sua história de vida, como você mesmo disse agora há pouco, falar da importância dos jovens, os jovens na política, os jovens na gestão pública, os jovens como lideranças, os jovens também no próprio governo, para que tenham um olhar como outros jovens, para que o futuro seja realmente melhor para todos. Nós precisamos envolver, sim. Quantos mais jovens, melhor. Não somente no governo, eu falo governo estadual e o estadual não. Eu falo federal, eu falo nosso município, em geral, em nosso estado. É muito oportuna, Josi, a sua provocação, e provocação não no pejorativo. Sim. Porque eu nasci na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, conterrâneo de Jorge Amado, Gabriela, seu nascido. Sim. Filho de uma família muito humilde. A minha mãe é uma negra, doméstica, analfabeta, funcional, que assina o nome, lê a placa do ônibus e alguns poucos versos da Bíblia. E meu pai, um operário da indústria moageira, indústria do cacau, aposentou-se como funcionário de uma multinacional e operador de máquinas, empilhador. O nosso caminho foi a educação. Foram os princípios que a minha mãe ensinou aos seus 3 filhos e o meu pai também. Eu fui ajudante de jardinagem, eu fui auxiliar de posto lava-jato. Eu me lembro que nessa época eu tinha 12 anos de idade, estudava de manhã, chegava do colégio, lá areava pneu e tapete de carro e era remunerado em R$1 por dia. 25 centavos eu comprava de pão na quitanda do seu Juraci, no bairro onde eu fui criado, a quitanda existe até hoje. 25 centavos comprava 1 litro de leite de uma cooperativa da minha região, que foi muito forte nos anos 90, a Cograp. E 25 centavos era o dinheiro de levar no colégio para chupar uma cajarana
verde com sal ou um geladinho de baunilha. Durava, dá pra gente fazer um monte de coisa. Estou falando isso de R$1. Verdade. E fui office boy em rádio, fui cobrador de ônibus, manobrista, motorista. Consegui formar depois de adulto, já pai de Amanda, em gestão pública, com especialização em gestão do agronegócio, metodologia do ensino superior e gestão pública municipal. Entrei na política muito cedo, porque fiz militância na igreja desde muito jovem. A igreja cumpriu um papel importante na minha vida. Minha mãe é evangélica, meu pai católico, e nós crescemos militando e formado por uma consciência de um mundo melhor e já militando desde muito cedo. Aos 14 anos para 15, ingressei no movimento estudantil como líder de classe, depois como líder de colegiado escolar. Na sequência, fui eleito para entidade de representação de estudantes no meu município, ainda com 16 anos de idade. Fui assessor de vereador, de secretário, assessor do movimento sindical e fui também secretário de município, assessor de deputado, de senadora, quando a deputada Lídice, hoje deputada, foi senadora da República, a primeira mulher a governar Salvador, a primeira mulher senadora da Bahia. Fui seu assessor no Senado, fui chefe de gabinete de deputado federal, exerci todos esses espaços e agora o meu partido há um ano me indicou para ser auxiliar do governador Rui Costa na pasta que é talvez uma das mais importantes, porque a agricultura mexe com alimento para toda forma de vida. E a educação, qual que é o papel do agente público? Qual que é o papel central de quem é detentor de mandato eletivo ou de quem é indicado para cargos em comissão? É construir oportunidade. Porque eu digo sempre que o rico aqui de Conceição do Jacuípe, de Birimbau, como a gente conhece, o rico aqui de Amélia Rodrigues, o rico desses 17 municípios do entorno dessa região de Feira de Santana, ele não precisa do poder público. Ele não precisa do transporte público de qualidade, porque nas suas casas, apartamentos ou fazendas, ele tem um heliponto onde pousa o seu helicóptero. Sim. Ele tem uma BMW, uma Suzuki, uma Mitsubishi, seja lá o que for. Então ele não usa transporte público. Ele não precisa da educação pública de qualidade, porque os seus filhos estudam nas melhores escolas particulares de Salvador, de Feira, até de outros estados. Ele não precisa da saúde pública de qualidade, porque quando ele adoece, ele vai para o Albert Einstein, para o Sírio-Libanês, quando não muito para o Hospital Aliança em Salvador. Verdade. Então, quem precisa de políticas públicas são aqueles que estão à margem. Temos a família, a cidade, o local e a condição social. O papel de construir oportunidade para diminuir as desigualdades é do poder público. Então, se nós não tivermos pessoas comprometidas, se nós não tivermos gestores comprometidos com a igualdade social, que deve ser a base de todo o governo, nós não teremos nunca uma sociedade justa. Porque a sociedade só será justa e igual quando Amanda, minha filha, que hoje estou chefe de gabinete de uma secretaria de Estado, estudar na escola que o Joãozinho, filho do seu Zé, estudar. Quando a filha do prefeito ou da prefeita, os filhos dos gestores estudarem nas mesmas escolas. O filho da doméstica, da zeladora, da lavadora, né, ou da lavadeira, desculpe, estudar. Então, o papel do gestor público, sobretudo, é construir oportunidade para aqueles que mais precisam. Então, é vital a participação dos jovens, de maneira clara, comprometida, porque a educação, em grande parte do país e do mundo, ela não é priorizada. Porque tem duas coisas que os políticos têm. Primeiro, é o povo organizado. E segundo, é o povo com massa crítica. Eu uso sempre uma analogia, e a Vitória, que me acompanha hoje, aqui me auxiliando na parte de comunicação e imprensa, é veterinária de formação. E eu sempre uso um exemplo claro do nosso setor. O homem, por que o homem domina o boi? Por que o tropeiro guia uma boiada inteira? Porque o boi não sabe a força que tem. E aí os maus políticos, porque tem bons e maus em todas as funções, né? Os maus políticos não querem que as pessoas tenham massa crítica, que o povo se organize, que o povo pense. Então, assim, é deveras, importantíssimo que os jovens despertem. Nós estamos vivendo um momento de rebeldia da juventude. E aí eu digo mais uma vez, não no sentido pejorativo. Todas as vezes que a juventude se rebelou,
todas as vezes que a juventude se organizou, todas as vezes que a juventude ocupou as ruas, disputou espaços de poder, cargos eletivos, os políticos e os maus políticos temeram. Né? Isso nós vimos na redemocratização, quando os movimentos de juventude, né, eles se organizaram, lutando contra a ditadura militar, a partir da emenda Dante de Oliveira, né, que originou o movimento das diretas já. Nós vimos isso no Fora Collor, com a nossa jovem democracia, o primeiro presidente da República eleito direto pelo voto popular, né, porque o Juscelino, o Tancredo, desculpa, ele foi eleito pelo colégio eleitoral, sim, sim, o voto indireto, né, mas quando a gente passou para o voto direto, o Collor foi o primeiro presidente, que foi também o primeiro impeachment na jovem democracia, tinha a participação decisiva da juventude. Então a juventude precisa se interessar pela política. O grande jurista Rui Barbosa, conterrâneo de todos nós, já dizia que política é a arte de gerir o Estado. É governar, é fazer gestão. O que passa disso é politiquice, é politicagem. Mas criou-se um conceito subterrâneo de que todos aqueles que se aproximam da política de alguma forma já é bandido por natureza. E isso interessa, obviamente, aos maus políticos para que eles continuem dominando sobre as classes dominadas. Historicamente, nós vimos isso nos ensinamentos de Karl Marx, nós vimos isso nos ensinamentos de Lenin e de tantos outros filósofos, pensadores, né, libertários, sobretudo, da classe trabalhadora brasileira e no mundo inteiro. É necessário a gente fazer toda essa abordagem e sempre que possível a gente sempre aborda aqui no programa a importância dos jovens, a importância também das mulheres estarem em linha de frente, chegar junto e participar de diálogos igualmente a esse. É necessário a gente sempre estar dialogando com pessoas que entendam e participam de uma sociedade, na verdade, civil de forma realmente efetiva. E é necessário. Inclusive, os nossos ouvintes não deixam mentir, não. Tem gente aí já mandando áudio, a gente vai colocar aqui. O povo quer participar, o povo manda áudio, a gente coloca, viu, doutor Alisson? Não, o programa ao vivo é assim, não tem nada combinado. Vocês perguntam o que quiserem, eu respondo o que eu souber, o que eu souber. Tem ajuda aqui dos universitários. Passa aqui também para o nosso amigo e vamos que vamos. Boa tarde, doutor. Estou gostando da sua palestra, nota 10. Tem nome? Sandra. Ô, Sandra, obrigado, querida. Reze por nós. Viu? Reze por nós, para Deus continuar nos dando sabedoria, para continuar ajudando o governador Rui Costa a fazer uma gestão que aproxime dos que mais precisam cada dia. E vamos que vamos. Vamos ver a possibilidade de colocar Tarcísio aí para dar uma boa tarde. Eu estou aqui o tempo todo falando, apertando você, amigo. Não tem problema não, aqui é assim mesmo. Vem ali para ele passar para o outro lado. Bora, aqui é assim mesmo, vamos que vamos. Por aqui é melhor? Vamos, coloca aí. Doutor Alisson Gonçalves, quando nós falamos em SEAGRE, muitas pessoas, na verdade, infelizmente não sabem o que é que significa, qual a importância dessa secretaria no nosso estado. E acho que ninguém melhor do que o senhor, como chefe de gabinete dessa secretaria, dessa parte tão importante, fazer um breve resumo. Qual a importância da Secretaria de Agricultura no nosso estado? Qual é o papel? SEAGRE é a abreviação, ou abreviatura, como vocês preferirem, da Secretaria da Agricultura, Irrigação, da Agricultura, Pesca, Aquicultura e Irrigação do estado da Bahia. A Bahia é um estado predominantemente agrícola e o governador Rui Costa, que foi secretário de Relações Institucionais do governo do governador Jacques Wagner, foi secretário da Casa Civil, deputado federal e está no segundo mandato, pensou na dimensão e o estado da Bahia é um dos poucos, se não o único, que tem duas secretarias voltadas para a agricultura. Uma secretaria específica para atender os pequenos agricultores, aqueles que são denominados agricultores familiares. Os pequenos produtores, aqueles que produzem diariamente e vivem da sua produção no campo, que comercializam nas feiras livres dos municípios, que comercializam para os pequenos estabelecimentos comerciais das diversas cidades mais longínquas desses 417 municípios do estado, aqueles que fornecem para a merenda escolar, que é um programa do governo federal, criado ainda no programa do governo do presidente Lula, para absorver toda a produção dos pequenos agricultores. Aí nós temos o PA, né, que vai desde os alimentos e a produção no campo até o leite, um programa específico do PA Leite, para absorver essa produção e manter a engrenagem do setor produtivo girando. E nós temos a SEAGRE.
que ficou com a responsabilidade. Nós não estamos impedidos de atuar junto aos pequenos produtores, aos médios produtores, inclusive temos atuado muito junto a essa faixa, mas a SEAGRE tem, sobretudo, a tarefa de pensar, elaborar e propor políticas públicas para o setor produtivo com viés do agronegócio e do médio produtor. Não é? Então, é de responsabilidade da Secretaria da Agricultura, no diálogo com a sociedade, no diálogo com o setor produtivo. Aí nós temos algumas regiões onde os grandes produtores se destacam. O oeste da Bahia, a saber, a nossa principal área de produção, são produtoras de commodities, e há um mito que as pessoas dizem que o agronegócio produz apenas commodities e não alimenta as pessoas. Não é verdade. Por exemplo, outro dia um deputado amigo num evento disse: quem come soja? No final eu não disse publicamente, eu disse: deputado, para além dos vegetarianos, dos naturalistas e de todas as pessoas que têm um regime alimentar, não é, mais saudável, todos nós consumimos soja nos seus derivados. Não é? Então, diferente desse mito que foi gerado, o agronegócio cumpre também para a economia interna um papel fundamental. Mas o Brasil é signatário da DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. E como signatário da DIT, é importante que você nos ouça, compreenda e saiba disso, uma das responsabilidades e atribuições do Brasil é alimentar, além de si próprio, o mundo. Por isso nós somos produtores de commodities primárias, a soja, o milho, o trigo, e são produtos que são produzidos e exportados. E isso tem um peso extraordinário, porque bota recursos do mundo inteiro na economia, recursos global na economia do país. Isso é o que nós chamamos de balança comercial. É aquilo que eu produzo, aquilo que eu exporto, aquilo que eu produzo e aquilo que eu consumo. Então, mas é também a balança da economia. Aquilo que nós produzimos, nós vendemos para o mundo e o mundo coloca dinheiro aqui. E esse recurso é que ajuda o governo a manter a sua máquina girando nos mais de 5 mil municípios do país. Então a SEAGRE tem centralmente o papel de ordenar, e quando eu digo pensar e propor políticas, eu vou dar um exemplo. O milho, com o início da pandemia, antes do início da pandemia, a saca de milho custava R$ 65,00 uma média, falando de um preço linear. Sim. Com a chegada da pandemia, o preço da saca de milho se elevou para até R$ 130,00 em muitas regiões do estado. Então, o que é que a SEAGRE, atenta a isso, fez? O milho é base alimentar para os diversos tipos de rebanho. Né? Então, ele é o suplemento, a suplementação alimentar no campo para os rebanhos. Então, com a saca de milho a R$ 130,00, uma média, o pequeno agricultor não voltaria a dar milho como suplemento alimentar para o seu rebanho nunca mais. O preço dos diversos insumos a partir disso, né, da carne de boi, da carne bovina, do frango na granja ou no supermercado, se elevaria, não é, como se elevou durante o período, pela alta do insumo principal que ia na composição do alimento animal. O que a SEAGRE fez? Chama aqui o secretário Manuel Vitório, competentíssimo, o chefe de gabinete, doutor Adriano Chagas, apresenta uma nota técnica e diz: nós precisamos mexer na alíquota do ICM do milho. Sim. O milho na Bahia tem uma tributação de 12%. Estados como o Sergipe tem uma tributação de 2% na comercialização do milho. Então nós temos que desonerar o produtor na ponta para que essa desoneração seja transferida para o consumidor final. Tanto o produtor que compra o milho, aquele que não planta o seu próprio milho, como na ponta nós que consumimos e compramos produtos animal sobretudo e até industrializados que tem como base o milho. Aí o governador toma ciência disso, mexe na alíquota, reduz o tributo do ICMS de 12% para 2%. Estamos agora discutindo um outro grande problema. E estamos pautando o governador está atento a isso, Sim. a Casa Civil do governo, que é a necessidade de mexer novamente na alíquota, agora de outro insumo, que são os fertilizantes. Os fertilizantes são utilizados por pequenos e grandes produtores, de norte a sul desse estado. Desde a região da fruticultura, que é o segundo maior polo gerador de emprego no estado da Bahia e, consequentemente, de divisas, porque nós temos lá o sistema de pack house, as exportações de manga e de uva, basicamente. Nós somos, enquanto Vale do São Francisco, Bahia e Pernambuco, a saber, Juazeiro e Petrolina, nós somos o maior produtor exportador de frutas do país.
Olha que responsabilidade, né? Enquanto região, nós somos a terceira e o 25º em exportações. Não é? Ontem ainda nós falávamos isso no Sebrae, numa reunião, está lá no nosso Instagram. Fala no Instagram, pode falar, o pessoal já ia acompanhando. alisongonçalves.ba. Então, nós estamos agora lutando pela redução do ICM sobre o fertilizante. Antes da pandemia, R$6.000. Olha para então, essa assim, diferença. E aí o maior problema não é a pandemia, é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Porque aquela região é a maior produtora da base, dos insumos principais, do composto para os fertilizantes para o mundo inteiro. Então, nós estamos pautando um governo para que, e aí não é só o grande produtor que utiliza fertilizante, eu repito, para que a gente mexa na alíquota. É toda uma cadeia, né? Exatamente. 4% hoje é o percentual. A nossa proposta é, enquanto durar o reflexo da guerra, tá, entre Rússia e Ucrânia, que é a maior região produtora de fertilizante do mundo, a gente consiga desonerar enquanto durar a guerra e os seus impactos, para que a gente volte o preço, né? E aí, encerrando a história do milho, só para concluir e deixar aberto, a saca do milho já recuou para cerca de R$85. E outro dia eu viajava para a região de Irecê e vi alguém reclamando que vendeu o milho ano passado a 120 e agora está tendo que vender 85. Eu disse, ainda falta 25. Precisa recuar pelo menos 20 para voltar para o preço original. É isso mesmo. E falando em fertilizante, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo aí, Marilton Renova, a dona Neuza, da Fertimax, né? Ela que vem fazendo aí todo um trabalho com empresa séria, além da contribuição com empregabilidade para aqui para a região, eles realmente fazem um trabalho excelente quando a gente fala em fertilizantes. Quem sabe, quem conhece sabe. Amigo Tarcísio, dá uma boa tarde para nossa galera. Tarcísio Branco, gente. Só nosso querido amigo. Mesmo, acho que a entrevista está muito boa. Nosso chefe de gabinete, Alisson, muito preparado, está aqui debatendo, está ocupando um espaço importantíssimo, tem contribuído, o subsecretário lá da SEAG, tivemos uma transição recente do secretário João Carlos para o secretário Leonardo Bandeira, que é da região aqui de Juazeiro. E muito feliz em estar aqui no nosso território. Eu acho que depois da política de território de Wagner para cá, a gente tem esse sentimento de território. Sim. E aqui, eu sou de Feira de Santana, mando um abraço aqui para o nosso amigo Kleber, que deve estar nos ouvindo aí também. Está, sim. E reencontrei aqui a amiga Ellen, também de algumas caminhadas. E mandar um abraço aí para todos. Essa temática é muito importante, só não dá para algumas pessoas colocarem, Alisson, na conta de outras questões da economia do país na guerra da Ucrânia. Que nesse caso específico, lá tem a maior fábrica do mundo de fertilizante. Porque aí tem muita gente aí querendo achar desculpa para os problemas que estão acontecendo no Brasil, para gasolina, e não é bem por aí. Voltando aqui para concluir das atribuições da SEAGRE, que eu dei apenas 2 exemplos, porque eu falo muito e o tema é muito profundo. E o tempo voa, verdade. Então, nós temos na administração indireta da SEAGRE 2 importantes equipamentos. Um é a ADAB, que a ADAB cuida da saúde única, né, da defesa. Tudo que é plantado, produzido, criado, né, nesse estado tem que passar no crivo da fiscalização, do monitoramento da ADAB. A nossa Agência Estadual de Defesa, eu já quero abraçar todos os adabianos, esses bravos homens e mulheres, servidores públicos, não é, que dedicam suas vidas a fiscalizarem, a monitorarem os laticínios, a criação do rebanho, de todos os rebanhos na Bahia, a legalização das indústrias, né, tudo isso passa pela SEAGRE, porque nós somos resultado daquilo que nós comemos. E a nossa saúde começa no campo. Desde aquilo que é plantado, desde aquilo que é criado, industrializado ou não. Isso passa pelo crivo da SEAGRE, né, através da ADAB. E a outra é a Bahia Pesca, Sim, que ordena todo o setor pesqueiro, né, aquícola no estado da Bahia, desde das diversas culturas, do camarão, da reprodução de beiju. Queremos a família, a cidade, o local e a condição social. O papel de construir oportunidade para diminuir as desigualdades é do poder público. Então, se nós não tivermos pessoas comprometidas, se nós não tivermos gestores comprometidos com a igualdade social, que deve ser a base de todo o governo, nós não teremos nunca uma sociedade justa. Porque a sociedade só será justa e igual quando a Amanda, minha filha, que hoje estou chefe de gabinete de uma secretaria de Estado, estudar na escola que o Joãozinho, filho do seu Zé, estudar. Quando a filha do prefeito ou da prefeita, os filhos dos gestores estudarem nas mesmas escolas que o filho da doméstica, da zeladora, da lavadora, né, ou da lavadeira, desculpe, estudar.
Então, o papel do gestor público, sobretudo, é construir oportunidade para aqueles que mais precisam. Então, é vital a participação dos jovens, de maneira clara, comprometida, porque a educação, em grande parte do país e do mundo, ela não é priorizada. Porque tem duas coisas que os políticos têm. Primeiro, é o povo organizado. E segundo, é o povo com massa crítica. Eu uso sempre uma analogia, e a Vitória, que me acompanha hoje, aqui me auxiliando na parte de comunicação e imprensa, é veterinária de formação. E eu sempre uso um exemplo claro do nosso setor. O homem, por que o homem domina o boi? Por que o tropeiro guia uma boiada inteira? Porque o boi não sabe a força que tem. E aí os maus políticos, porque tem bons e maus em todas as funções, né? Os maus políticos não querem que as pessoas tenham massa crítica, que o povo se organize, que o povo pense. Então, assim, é deveras, importantíssimo que os jovens despertem. Nós estamos vivendo um momento de rebeldia da juventude. E aí eu digo mais uma vez, não no sentido pejorativo. Todas as vezes que a juventude se rebelou, todas as vezes que a juventude se organizou, todas as vezes que a juventude ocupou as ruas, disputou espaços de poder, cargos eletivos, os políticos e os maus políticos temeram. Né? Isso nós vimos na redemocratização, quando os movimentos de juventude, né, eles se organizaram, lutando contra a ditadura militar, a partir da emenda Dante de Oliveira, né, que originou o movimento das diretas já. Nós vimos isso no Fora Collor, com a nossa jovem democracia, o primeiro presidente da República eleito direto pelo voto popular, né, porque o Juscelino, o Tancredo, ele foi eleito pelo colégio eleitoral, o voto indireto, né, mas quando a gente passou para o voto direto, o Collor foi o primeiro presidente, que foi também o primeiro impeachment na jovem democracia, tinha a participação decisiva da juventude. Então a juventude precisa se interessar pela política. O grande jurista Rui Barbosa, conterrâneo de todos nós, já dizia que política é a arte de gerir o Estado. É governar, é fazer gestão. O que passa disso é politiquice, é politicagem. Mas criou-se um conceito subterrâneo de que todos aqueles que se aproximam da política de alguma forma já é bandido por natureza. E isso interessa, obviamente, aos maus políticos para que eles continuem dominando sobre as classes dominadas. Historicamente, nós vimos isso nos ensinamentos de Karl Marx, nós vimos isso nos ensinamentos de Lenin e de tantos outros filósofos, pensadores, né, libertários, sobretudo, da classe trabalhadora brasileira e no mundo inteiro. É necessário a gente fazer toda essa abordagem e sempre que possível a gente sempre aborda aqui no programa a importância dos jovens, a importância também das mulheres estarem em linha de frente, chegar junto e participar de diálogos igualmente a esse. É necessário a gente sempre estar dialogando com pessoas que entendam e participam de uma sociedade, na verdade, civil de forma realmente efetiva. E é necessário. Inclusive, os nossos ouvintes não deixam mentir, não. Tem gente aí já mandando áudio, a gente vai colocar aqui. O povo quer participar, o povo manda áudio, a gente coloca, viu, doutor Alisson? Vamos lá, programa ao vivo é assim, não tem nada combinado. Vocês perguntam o que quiserem, eu respondo o que eu souber, o que eu souber. Tem ajuda aqui dos universitários. Passa aqui também para o nosso amigo e vamos que vamos. Boa tarde, doutor. Estou gostando da sua palestra, nota 10. Tem nome? Sandra. Ô, Sandra, obrigado, querida. Reze por nós. Viu? Reze por nós, para Deus continuar nos dando sabedoria, para continuar ajudando o governador Rui Costa a fazer uma gestão que aproxime dos que mais precisam cada dia. E vamos que vamos. Vamos ver a possibilidade de colocar Tarcísio aí para dar uma boa tarde. Eu estou aqui o tempo todo falando, apertando você, amigo. Não tem problema não, aqui é assim mesmo. Vem ali para ele passar para o outro lado. Bora, aqui é assim mesmo, vamos que vamos. Por aqui é melhor? Vamos, coloca aí. Doutor Alisson Gonçalves, quando nós falamos em SEAGRA, muitas pessoas, na verdade, infelizmente não sabem o que é que significa, qual a importância dessa secretaria no nosso estado. E acho que ninguém melhor do que o senhor, como chefe de gabinete dessa secretaria, dessa parte tão importante, fazer um breve resumo. Qual a importância da Secretaria de Agricultura no nosso estado? Qual é o papel? SEAGRE é a abreviação, ou abreviatura, como vocês preferirem, da Secretaria da Agricultura, Irrigação, da Agricultura, Pesca, Aquicultura e Irrigação do Estado da Bahia.
A Bahia é um estado predominantemente agrícola. E o governador Rui Costa, que foi secretário de Relações Institucionais do governo do governador Jacques Wagner, foi secretário da Casa Civil, deputado federal e está no segundo mandato, pensou na dimensão, e o estado da Bahia é um dos poucos, se não o único, que tem 2 secretarias voltadas para a agricultura. Uma secretaria específica para atender os pequenos agricultores, aqueles que são denominados agricultores familiares. Os pequenos produtores, aqueles que produzem diariamente e vivem da sua produção no campo, que comercializam nas feiras livres dos municípios, que comercializam para os pequenos estabelecimentos comerciais das diversas cidades mais longínquas desses 417 municípios do estado, aqueles que fornecem para a merenda escolar, que é um programa do governo federal, criado ainda no programa do governo do presidente Lula, para absorver toda a produção dos pequenos agricultores. Aí nós temos o PA, né, que vai desde os alimentos e a produção no campo até o leite, um programa específico de PA Leite, para absorver essa produção e manter a engrenagem do setor produtivo girando. E nós temos a SEAGRE, que ficou com a responsabilidade, nós não estamos impedidos de atuar junto aos pequenos produtores, sim, aos médios produtores, inclusive temos atuado muito junto a essa faixa, mas a SEAGRE tem, sobretudo, a tarefa de pensar, elaborar e propor políticas públicas para o setor produtivo com viés do agronegócio e do médio produtor. Não é? Então, é de responsabilidade da Secretaria da Agricultura, no diálogo com a sociedade, no diálogo com o setor produtivo. Aí nós temos algumas regiões onde os grandes produtores se destacam. O oeste da Bahia, a saber, a nossa principal área de produção, são produtoras de commodities, e há um mito que as pessoas dizem que o agronegócio produz apenas commodities e não alimenta as pessoas. Não é verdade. Por exemplo, outro dia um deputado amigo num evento disse: quem come soja? No final eu não disse publicamente, eu disse: deputado, para além dos vegetarianos, dos naturalistas e de todas as pessoas que têm um regime alimentar, não é, mais saudável, todos nós consumimos soja nos seus derivados. Não é? Então, diferente desse mito que foi gerado, o agronegócio cumpre também para a economia interna um papel fundamental. Mas o Brasil é signatário da DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. E como signatário da DIT, é importante que você nos ouça, compreenda e saiba disso, uma das responsabilidades e atribuições do Brasil é alimentar, além de si próprio, o mundo. Por isso nós somos produtores de commodities primárias, a soja, o milho, o trigo, e são produtos que são produzidos e exportados. E isso tem um peso extraordinário, porque bota recursos do mundo inteiro na economia, recursos global na economia do país. Isso é o que nós chamamos de balança comercial. É aquilo que eu produzo, aquilo que eu exporto, aquilo que eu produzo e aquilo que eu consumo. Então, mas é também a balança da economia. Aquilo que nós produzimos, nós vendemos para o mundo e o mundo coloca dinheiro aqui. E esse recurso é que ajuda o governo a manter a sua máquina girando nos mais de 5 mil municípios do país. Então a SEAGRE tem centralmente o papel de ordenar, e quando eu digo pensar e propor políticas, eu vou dar um exemplo. O milho, com o início da pandemia, antes do início da pandemia, a saca de milho custava R$ 65,00 uma média, falando de um preço linear. Sim. Com a chegada da pandemia, o preço da saca de milho se elevou para até R$ 130,00 em muitas regiões do estado. Então, o que é que a SEAGRE, atenta a isso, fez? O milho é base alimentar para os diversos tipos de rebanho. Né? Então, ele é o suplemento, a suplementação alimentar no campo para os rebanhos. Sim. Então, com a saca de milho a R$ 130,00, uma média, o pequeno agricultor não voltaria a dar milho como suplemento alimentar para o seu rebanho nunca mais. O preço dos diversos insumos a partir disso, né, da carne de boi, da carne bovina, do frango na granja ou no supermercado, se elevaria, não é, como se elevou durante o período, pela alta do insumo principal que ia na composição do alimento animal. O que a SEAGRE fez? Chama aqui o secretário Manuel Vitório, competentíssimo, o chefe de gabinete, doutor Adriano Chagas, apresenta uma nota técnica e diz: nós precisamos mexer na alíquota do ICM do milho.
O milho na Bahia tem uma tributação de 12%. Estados como o Sergipe tem uma tributação de 2% na comercialização do milho. Então nós temos que desonerar o produtor na ponta para que essa desoneração seja transferida para o consumidor final. Tanto o produtor que compra o milho, aquele que não planta o seu próprio milho, como na ponta nós que consumimos e compramos produtos animal sobretudo e até industrializados que tem como base o milho. Aí o governador toma ciência disso, mexe na alíquota, reduz o tributo do ICMS de 12% para 2%. Estamos agora discutindo um outro grande problema. E estamos pautando o governador está atento a isso, a Casa Civil do governo, que é a necessidade de mexer novamente na alíquota, agora de outro insumo, que são os fertilizantes. Os fertilizantes são utilizados por pequenos e grandes produtores, de norte a sul desse estado. Desde a região da fruticultura, que é o segundo maior polo gerador de emprego no estado da Bahia e, consequentemente, de divisas, porque nós temos lá o sistema de pack house, as exportações de manga e de uva, basicamente. Nós somos, enquanto Vale do São Francisco, Bahia e Pernambuco, a saber, Juazeiro e Petrolina, nós somos o maior produtor exportador de frutas do país. Olha que responsabilidade, né? Enquanto região, nós somos a terceira e o 25º em exportações. Não é? Ontem ainda nós falávamos isso no Sebrae, numa reunião, está lá no nosso Instagram. Fala no Instagram, pode falar, o pessoal já ia acompanhando. alisongonçalves.ba. Então, nós estamos agora lutando pela redução do ICM sobre o fertilizante. Antes da pandemia, a sociedade precisa de gente como você, a política precisa de gente como você, a comunicação precisa de gente como você. Não desanime, supere as críticas. Não existe crítica construtiva de quem nunca construiu banana nenhuma. Então, tampa os ouvidos para essas críticas e acelera aí, aperta o acelerador, que Deus vai honrar você. Vamos para cima. E o programa está à disposição da SEAGRE, do governo do estado, da população em geral. E conta com a gente, pode contar com a gente sempre, viu, doutor Alisson? Muito obrigada. E a live fica aí, porque a gente já vai estar com umas 2 pessoas aqui, doutora Rosanete Fernandes, e tem também a professora Lúcia, ela que é diretora aí da Uninasal. A gente vai bater um papo, falar sobre educação. Fica com a gente no Instagram, tô com o Josi. Tarcísio.